Fala galera, e na nossa aula de sociologia de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante e relevante para a construção do saber sociológico, naquela vibe ainda de introdução do pensamento sociológico, da sociologia como um todo. Se a gente citou primeiro Durkheim, talvez até devesse citar um pouco antes o Augusto Comte, tá? Mas eu peguei o Comte para poder falar sobre uma parte específica do pensamento que eu considero quase um bloco externo, que é sobre o positivismo, tá? Então nosso tema da aula de hoje é esse. Auguste Comte, ou Augusto Comte, traduzindo um pouco para o português. O que o Comte tem para contribuir com a nossa ideia? Bem, primeiramente, a gente vai entender melhor o contexto de formação das ciências. A ideia de ciência, de cientificismo, se algo é válido ou não é muito importante ser vista pelo Comte. Mais uma vez, a gente vai levantar a discussão sobre o que pode ser científico, o que não é, quando uma coisa ela é colocada como ciência. Para isso que serve a matéria do Comte, acima de tudo, senão nem seria um conteúdo básico. Ver também as peculiaridades de como um pensamento sociológico surgiu e como ele evoluiu no tempo. Aquilo que não é mais, entende? Que é um dos pressupostos básicos para vestibulares. Não só saber como é que as coisas são hoje, ou seja, como é que a sociologia contemporânea funciona, mas como é que foi o desenvolvimento da ciência sociológica, como é que ela foi mudando e qual a importância de perceber essas mudanças com o tempo. Bem, a gente vai começar falando que o Comte, ele é um pensador francês que está ali entre os anos de 1798, né? Acho que ele nasceu então no século XIX, basicamente, né? Finalzinho do 18, mas 19, e vai morrer na metade do século XIX. E a ciência que ele vai fundar, acima de tudo, é o positivismo, que não tem nada a ver com pensar positivo acima de tudo, né? Se a gente pegasse uma tradição do francês, tem muito a ver com a observação, com a ideia de experimentar as coisas. O Comte, apesar de ter criado esse positivismo, está dentro de um outro grupo que é muito maior do que o positivismo, que é o cientificismo. Galera, o que é o cientificismo? É uma doutrina filosófica, uma corrente de pensamento que existe lá no século XIX, e que valoriza, acima de tudo, até exageradamente, a ciência. Então, se vocês já foram ingênuos de pensar que o mundo está problemático por conta de religião, se a gente tivesse só ciência ia ser incrível, se você está atrasado, alguém já teve essa ideia no século XIX e de tanto exagerar também deu errado, tá? Então, a ideia do cientificismo que está rondando, e o Comte é um dos representantes, tá? Ele não criou o cientificismo, é a ideia de que todos os problemas dos seres humanos, qualquer tipo de problema que nós tenhamos, pode e deve ser resolvido por meio da ciência. E o único ponto de vista, a única perspectiva importante para a história da humanidade é a perspectiva científica. Então não adianta eu fazer outras coisas, não adianta eu procurar outros pontos de vista. Isso vai fazer o quê? Isso vai bater certinho na religião. Ele vai desprezar o ponto de vista religioso de uma maneira absurda, vocês têm que entender essa lógica, tá? Então, desprezar a religião é uma coisa básica por Comte, porque ele vai entender, pelo cientificismo, que todos os problemas humanos podem e devem ser, de alguma maneira, resolvidos por meio da ótica científica, né? De onde que vem essa ideia? Essa ideia vem muito daquela questão do declínio da religião. A religião está decaindo, está ali se entrando em colapso, né, no século XIX, e muitos autores vão falar de um momento sem religião, vão fazer uma perspectiva. Muitas ideias consideradas ateístas, por exemplo, estão nesse contexto, né? Eu tenho uma queda do poder religioso no século XIX e juntamente um grande desenvolvimento das ciências. E é normal você fazer uma perspectiva. Por exemplo, Nietzsche, muito famoso pelo aquele conceito de morte de Deus, está nesse contexto de queda da religião, tá? Em filosofia, e o Comte não foge disso. Então a galera do século XIX, ela está num mundo em que acreditava-se que no futuro talvez não houvesse religião. Tá? Inclusive a formulação do mundo do Comte é parecida com isso, beleza? Então o pensamento dele, se é científico, ele talvez esteja ali contra um pensamento teológico, que é um pensamento muito normal ali pela Idade Média, tá bom? Mas já estamos no século XIX, isso é muito fácil. Então a gente pode considerar que o cientificismo ele é um exagero, ele é uma supervalorização da capacidade científica, tá? Porque de alguma maneira se torna intolerante. Isso é o ideal? Claro que não, gente. Só vocês pensarem que o ideal é estar num mundo em que a ciência é vista por algumas coisas, mas sabendo valorizar os pontos de vista importantes, por exemplo, da religião, que até hoje deve ser considerado importante, já que o ser humano só redescobriu a importância da religião depois, como um todo, das guerras mundiais. Né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial levaram o ser humano de volta à barbárie. Ele percebeu que a ciência não era tão
positiva assim, que a ciência não trazia só avanços tecnológicos, ela também trazia matança, morte, desgraça, e aí voltar a Deus parece uma resposta plausível, voltar às religiões como um todo parece uma resposta muito plausível, tá? Então, acho que dali para frente, né, depois das guerras mundiais, o ser humano meio que volta e é ali que a religião ganha corpo, mas até o século XIX acreditava-se muito nessa ideia do declínio das religiões. Bem, como é que eu posso entender então o que é o conhecimento científico segundo Auguste Comte? É, a ideia é que o conhecimento científico é diferir de uma doutrina religiosa, né, algo ligado à doxa, algo que é fixo, algo que é um dogma, algo que não altera no tempo. Então, um conhecimento científico não é isso. O conhecimento científico ele pode ser outra coisa, mas ele não é uma doutrina religiosa, não é algo fechado. Ele é algo que na verdade está em constante fluxo de reformulação. Ele também não é nada ligado a uma crença individual. Aquilo que eu acredito, aquilo que você acredita. Não, o conhecimento científico é algo que pode ser colocado em consenso por um grupo, colocado como plausível, inclusive. Então eu posso testar, jogo para o público vai ver e ele concorda comigo. O conhecimento científico também não pode ser considerado uma superstição de um grupo social cultural. Então não é uma superstição, ou seja, algo que não é provado, não é uma doutrina religiosa, algo fechado por uma religião, e também não é uma crença individual, algo que só eu acredito. Então, o conhecimento científico é algo posto à prova por uma coletividade e entendido pelo raciocínio. Foge do senso comum, né? Se eu resumir bastante. A gente pode entender que o Comte está na vibe daqueles autores que nós consideramos reformistas sociais. O que é um reformista social? Nós temos o Stuart Mill, né, nesse contexto, e a ideia é que caras que acreditam que estudar a sociedade ou a ciência como um todo devem contribuir para a melhora da sociedade. Então ele não se conforma só em estudar a sociedade. Não, ele quer entender a sociedade. Beleza, mas para quê? Porque ele acha que a ciência deve aperfeiçoar a nossa sociedade. Então, se a gente tem problemas sociais, nós resolvemos esses problemas por meio da análise científica. Eu analiso, descubro e tento melhorar a sociedade. A ciência, portanto, ela tem que ser prática, ela tem que ser útil. Se a ciência não for útil, para que eu vou querer fazer ela? Então, qualquer tipo de pensamento totalmente especulativo é totalmente rejeitado pela lógica kantiana, tá? Pela lógica do Comte, né? Kantiana. Não somente ele, né? Os reformistas sociais como um todo. Mas, se eu tratar específico dele, ele vai rejeitar qualquer tipo de pensamento científico que não seja útil, que não seja prático. Para ele, a ciência tem que ser prática, tem que ser útil. Uma coisa que me lembra muito em filosofia, vocês podem tentar fazer o link no futuro, com o pensamento de Francis Bacon, tá? A ideia é essa. Porque para ele, basicamente, a ciência serve para controlar a natureza e para melhorar a vida do ser humano, né? Hoje, talvez essa perspectiva te lembre muito o egoísmo do ser humano no centro das coisas, de um ser humano que só olha para si, mas a princípio é uma forma de tentar controlar o mundo e é a partir dessa perspectiva que a gente pode hoje, por exemplo, entender que isso é egoísmo, tá? A partir desse controle. Ele foi essencial, acima de tudo. Talvez um principal problema, né, da análise kantiana, além da ideia religiosa lá da frente que a gente vai começar, seja que o Kant tentou entender toda a sociedade, num macro, diferente de Durkheim, que tentou dar uma lente objetiva para as coisas. Ele focou no objeto. O Kant, então, tentou analisar toda a sociedade humana no mundo inteiro. Se todas as sociedades humanas têm algo em comum, é possível compará-las. Então, Kant tentou analisar as diferentes sociedades humanas no mundo inteiro, ao ponto de elaborar uma teoria chamada teoria dos três estágios ou lei dos três estados, tá? Estado ou estágio aqui tem a ver com evolução, etapas. Esse etapismo do Comte está muito ligado a uma ideia, que já é um pouco anterior a ele, de criar uma linha evolutiva na sociedade, e o Comte está só contribuindo para isso, de que existem os civilizados, os europeus, e os povos bárbaros, os povos selvagens. Tá? Isso rola na antropologia, isso rola aqui na sociologia, isso rola até antes dessas ciências surgirem. Esse pensamento é um pouco mais antigo. Então, os civilizados são os povos europeus, os caras que conseguiram avançar. E a galera que está fora dessa linha, que não parece com o europeu, povos de organizações mais tribais, ou mesmo civilizações mais complexas, eles estão em estágios anteriores ao europeu. O europeu é o máximo da sociedade humana. É basicamente isso que o Comte também colabora, com algumas diferenças. Então, nós temos o estágio menos evolutivo, primário, o ponto de partida, e o estágio máximo da sociedade, o mais evoluído, o que é o desejável. Os três estágios, os três estados kantianos são o estágio teológico,
tem a ver com religião. Metafísico tem a ver com a interpretação da realidade, mas não necessariamente religiosa, a gente vai entender. E depois um estágio positivo ou científico, que tem muito a ver com a noção, com o pensamento dele, tá? No estágio teológico, os seres humanos utilizam a imaginação, utilizam a especulação dos mitos, do misticismo para poder entender o mundo, que é o estágio em que todos os seres humanos pré-históricos, por exemplo, e as primeiras sociedades se encontram. O contato com o mundo, a explicação do mundo, ela é mística. É um estado antes da filosofia, né? Se a gente comparar um pouco com a história da filosofia. Então esse é o primeiro estágio de todos os seres humanos, estágio teológico. Quando os seres humanos passam desses estágios, podem chegar no estágio intermediário, que é o estágio metafísico. No estágio metafísico, os seres humanos começam a elaborar argumentações. Então, é um conjunto mais elaborado, não somente místico, é uma explicação da realidade mais encorpada, mas essa explicação ainda não pode ser testada, ainda não pode ser comprovada. Então, ali ele pode pegar as experiências filosóficas da Grécia, ele pode pegar também a Idade Média, que eu tenho uma religião mais encorpada. No todo, a explicação do período metafísico é mais complexa, mas ainda não é ciência, ainda não pode ser provada, não pode ser testada. Sociedades que estão ali nesse período ainda estão no período intermediário, elas estão evoluindo. No fim, o último período seria o estágio positivo ou estágio científico, no qual as sociedades seriam regidas pela ciência, pela argumentação, pela observação, desculpe, né? Você observa os fenômenos científicos e sociais e você pode ter a capacidade de prever as coisas. A previsão é uma capacidade científica, acima de tudo, né? Então eu posso prever onde as coisas estão, para onde elas vão, eu posso controlar as coisas. O controle é essencial aqui. Então, tanto o controle quanto a previsão são características do período positivo científico. E, acima de tudo, a ideia de uma descrição científica. É aqui que o positivismo, a ciência criada por Augusto Comte, entra. Ela seria a base da nossa sociedade. Então, onde a sociedade usaria o positivismo? Quando ela chegasse ao estágio positivo. Nesse estágio positivo, a religião não tem poder. Ela pode sequer existir, tá? Mas ela não é a base explicativa da realidade, que é o principal ponto do Augusto Comte. Então, ele prega basicamente um ateísmo. Então, o estágio percebe que para ele um ponto negativo da sociedade é a religião. Ela vai sendo diluída aos poucos até chegar no estágio positivo em que ela basicamente não existe, ela não tem poder, ela é inócua, tá? Se esses estágios são de sociedades, tem uma sociedade superior, positiva, onde quem estava ali? A sociedade europeia, estava mais fácil chegar dali, né? Os franceses, por exemplo, onde ele morava. E quem estava lá atrás? Povos que moram na América, povos que estão na África, eles são de formações tribais, tá? Esses caras estão nesses estágios intermediários antes de chegar. É uma visão preconceituosa, como eu disse, tá? Ele está criando uma linha evolutiva na sociedade e é uma visão preconceituosa que a sociologia não faz mais hoje. Mas é importante saber que a sociologia já fez isso. E que mesmo um cara que pensava na ciência como o cerne das coisas, pode fazer uma perspectiva preconceituosa dessa. Ou seja, os primeiros cientistas, eles são preconceituosos. Está na época. Essa formulação não escapa. O Comte não achava apenas que a sociologia tinha que comparar as sociedades, como a teoria dos três estágios faz. Porque os três estágios também poderiam ser encorpados à nossa vida pessoal, né? Então, eu poderia falar que na infância a gente procura explicar as coisas por meio da imaginação, dos mitos, a gente acredita em qualquer besteira na infância. Quando a gente fica ali na adolescência, na juventude, de alguma maneira a gente acredita em formulações mais complexas, mas mesmo assim a gente não precisa de ciência como um todo, segundo ele. Então a gente está amadurecendo o nosso olhar. Nossas explicações são metafísicas. E já no mundo adulto, a gente precisa de um encorpamento, a gente precisa de algo mais concreto. E aí que entra a ciência. Então, isso pode ser uma metáfora tanto para a nossa vida de desenvolvimento individual, quanto para as sociedades como um todo. Tá? Mas o Comte, de alguma maneira, tentou comparar as sociedades, coisa que globalmente o Durkheim não vai fazer. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui. Bem, o que o Comte chamava de sociologia? Né? O Comte não usava essa palavra. O Comte usava a palavra física social. E aí eu te lembro que ele é super influenciado pelas ciências da natureza. Tá? Todos os primeiros sociólogos são, porque elas estão bombando e tudo mais. E naquela onda de queda da capacidade da Igreja Católica, né? Então a religião está perdendo espaço, né, como instituição. O que está ganhando espaço? As ciências. Qual ciência especificamente vai influenciar o Durkheim? Talvez o empirismo britânico, né, entre outras coisas. Aquela ideia de experimentar as coisas, de testar. E aqui eu lembro de John Locke, aqui eu lembro de Francis Bacon, tá? Esses caras são
da escola empirista britânica, a ideia de que a experiência é importante, de testar as coisas, né? Usando essa ideia da experiência, ele acha que tudo que é ciência tem que ser experimentado. É uma básica, é uma lógica do pensamento do Comte. Então, a ciência é, acima de tudo, as coisas. E se ela for bem feita, ela pode melhorar a sociedade, evoluir ela, certo? O Comte entendia, então, que essa física social, a gente vai aqui reduzir para a sociologia, mesmo que não seja um termo que ele usasse, ela servia para duas coisas: comparar as sociedades, como na teoria dos três estágios, e também para poder estudar os comportamentos dos indivíduos. Mais tarde, o Comte também pensa nisso. Então, a sociologia para o Comte tem duas funções, né? É a ciência que estudaria o comportamento dos indivíduos e também ajudaria a comparar e estudar as diferentes sociedades humanas, apesar de a gente saber dos problemas que isso pode causar como um todo para a gente. A partir de 1940, o Conte ele traz um pensamento que pode ser meio problemático, né? Tá mais velho ali, já começa a ter umas ideias que vai fazer alguns autores se afastarem dele, né? A gente pode pensar até numa espécie de igreja positivista. O Conte vai elaborar uma ideia de que uma sociedade utópica, pensa uma sociedade incrível, bonita. Ele falou: a sociedade perfeita seria aquela baseada nos princípios científicos, em que todo mundo pensasse pela ciência, em que de alguma maneira o positivismo fosse o cerne, como se fosse uma religião. Se ele fosse uma religião, então esse positivismo religioso, quem seria o líder das igrejas? Os cientistas, os estudantes, né? De uma maneira geral, os estudiosos. E os filósofos também. E quem seria a divindade que nós iríamos cultuar? A humanidade. A humanidade é o nosso Deus. Os cientistas são nossos líderes religiosos. E o positivismo seria a nossa religião. Esse tipo de ideia maluca que o Conte teve fez uma galera se afastar dele, né? E dizer: esse velho tá doido, tá? Em resumo, é basicamente isso. Então, entende que esse pensamento do Conte foi chegando ao nível de ele ter projetado uma sociedade utópica, totalmente científica, e pensar o pensamento dele sintetizado com regras que se assemelham muito a uma religião, tá bom? A física social kantiana, ela acima de tudo é uma área de saber mais importante do que outras. Então Kant fez uma hierarquia de todas as ciências. Nessa hierarquia dele, para ele, a sociologia, a física social, ela é a primeira ciência mais importante de todas, e lá na base vai estar a matemática. Algumas ciências da época não são incluídas pelo Kant entre ciências como um todo, como por exemplo a psicologia. Para o Kant, a psicologia não é uma ciência. Por quê? Porque a psicologia trabalha com a ideia da introspecção. E eu não tenho como medir a introspecção como algo científico para ele. Como é algo dentro do indivíduo, o indivíduo ele olha para dentro de si e analisa a personalidade do outro através das suas perspectivas, o Comte entendia que aquilo ali não casava com a ideia de ciência. Para ele aquilo não iria muito longe. Basicamente aquilo ali era um derivado de um misticismo, de uma religião. Portanto, percebe o preconceito que o Comte tem com coisas que não podem ser analisadas. Então, para ele, a ideia da física social é algo muito distante, né, dos objetos. A sociedade está ali longe. Eu vou tentar analisar a sociedade externa como uma coisa, assim como para o Durkheim, tá? Então, ele vai rejeitar a psicologia como ciência porque ela tem essa ideia da introspecção. Quais ciências analisariam e poderiam ser capazes de estudar o ser humano? Para ele, duas, essencialmente. A física social dele, que nós estamos chamando também aqui de sociologia, e a frenologia, né? Que era uma ciência que hoje a gente sabe que é totalmente absurda, apesar da sociologia ter vingado. A frenologia era aquela ciência de que partes do cérebro capacidades cerebrais poderiam ser estudadas através de marcas que o cérebro deixava no crânio, tá, das pessoas. Então o cara abriu um crânio, via um monte de marca ali, aquelas marcas representavam alguma coisa. A fenologia é uma ciência que contribuiu muito para o racialismo científico, né? Para o racialismo ou racismo científico. Que é uma ciência racista do século XIX, e o Conde, portanto, vai dar vazão a essa ideia. Porque povos menos desenvolvidos tinham marcas cranianas que diziam que eles eram menos desenvolvidos, e povos mais desenvolvidos não possuíam. Essa parada aí já foi passada. Só para você perceber que nem tudo que o Conte previa como ciência deu certo, tanto que a psicologia hoje é um campo do saber delimitado, e a frenologia nem ciência mais é considerada, tá? O positivismo ele sai do Comte, tá? O Comte não é, tipo, ele é o pai fundador do positivismo, um dos pais da sociologia, mas ele não é o único positivista. Então, se ele acabou, acabou o positivismo. Não.
Outros autores continuaram essas ideias e o positivismo se reformulou e melhorou para ganhar o status que ele ainda tem de ciência até hoje, tá? O que a gente precisa falar do Comte para deixar bem amarrado essa aula? O Comte, sendo um dos pais formuladores da sociologia, e apesar dele não ter usado essa palavra, né, palavra ser física social, ele fez uma análise muito geral da sociedade, muito grande, influenciado pelas ciências humanas. Diferente do Durkheim, que vai tentar focar. E talvez por essa análise tão grande que ele tenha errado. Falar de comparar sociedades diferentes é muito difícil. Por isso o Comte talvez tenha errado na mão ali na dose. Boa parte do seu pensamento contribuiu numa linha evolutiva com a teoria dos 3 estágios. O Comte faz parte de um pensamento anterior a ele, que é o cientificismo. O cientificismo foi essencial para ele poder ver a lógica do mundo dele. Então o Comte não criou o cientificismo, ele faz parte dele que está na época dele. Ele criou uma ciência. Qual ciência? O positivismo. Ele não criou a sociologia, tá bem claro. Sociologia é uma coisa que vai ser feita depois, vai ser um conjunto de vários autores. Estou te mostrando que o Comte contribuiu para a formulação dessa ciência sociológica, na ideia de que analisar a sociedade, estudar a sociedade é importante. Qual o contexto histórico que o Comte está ali? Só pela época que ele nasceu você devia saber, mas vamos citar ali. Revolução Industrial, Revolução Francesa, o que mais a gente pode citar ali também como exemplo do contexto do Comte, né? Ele também está localizado ali perto do Iluminismo, tá? Então essas são as ideias que estão rondando ali o Comte e que influenciam muito a forma dele de pensar, principalmente as reformas, as mudanças do mundo causadas pela Revolução Industrial, tá bom? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula e valeu!